Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica, dando continuidade, como sempre, às leituras. Hoje damos início ao capítulo 9 de 1 Crônicas, e sempre é algo muito bom, importante, nós temos o conhecimento, o entendimento e poder fazer a nossa devoção para com o nosso Deus. Olha só então no capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Então todos foram registrados, foram alistados. E por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e à sua cidade foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, os de Benjamim e de Efraim e de Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Omri, bisneto de Iri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá, e dos descendentes de Selá, o primogênito Assaías com seus filhos, dos descendentes de Zerá, Jeuel, o de Judá eram 690, dos benjamitas, Salu, filho de Messulão, neto de Rodavias e bisneto de Asenua, e Binés, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mensulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnes, da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de famílias, e dos sacerdotes Jedaias, Joriabe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus, Adaias, filho de Jorão, neto de Passur, bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazerá, bisneto de Messulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes das famílias eram 1760. Eram homens capazes e a sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. E dos levitas, Semaias, filho de Assub, neto de Azricão, e bisneto de Asabias, era um Merarita, Baquebacar, Erez, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre, bisneto de Asaf, Obadias, filho de Semaias, neto de Galau, bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salom, chefe, Acube, Talmon, Aimã, os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salom era o chefe, esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salom, filho de Coré, neto de Ebiasaf, bisneto de Corá, os seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis para guardar a entrada da habitação do Senhor. E naquela época, Finés, filho de Eleazar, estivera encarregado das guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. E a soma total dos escolhidos para serem guarda das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212, só porteiros que ficavam à porta da tenda do encontro. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel, o profeta Samuel. Ele e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos quatro lados, tanto norte, sul, leste e oeste, e seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias.
Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Você vê, olha só a função desses homens, a qual está registrado, a maneira e a forma como eles realmente faziam, vigiando realmente o templo do Senhor, guardando, zelando. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Isso é tudo organizado. Outros eram responsáveis pelos móveis, por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho de mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam na sala dos templos e estavam isentos dos outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. O louvor tinha que ser realmente algo maravilhoso para Deus. E todos eram chefes de famílias levitas alistados como os líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome da sua mulher era Maaca, e deu o seu filho mais velho, Abidom. E depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedó, Aiô, Micaias, aonde gerou Simeia, e eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab, Esbal, e esse foi o filho de Jonatas, Meribe, Baal, que gerou Mica, e esses foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia, Riacás. Acá gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete, Ezirim, Ezirim gerou Moça, Moça gerou Beneá, cujo filho foi Refaias, e o filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Seárias, Obadias e Anã. E estes foram os filhos de Azel. Então olha só quanta informação desses nomes, dessas pessoas que foram realmente conquistadas, que foram realmente alistadas, registradas. E quanto mais nós buscarmos o entendimento do que Deus ele tem para conosco, o quanto mais nós buscarmos essa revelação, como aqui no capítulo 10, olha só, aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fugas. Muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me, senão vou sofrer a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Olha só que a desobediência de um homem, como o próprio Saul, ele deixou de obedecer a Deus, o quanto ele foi abandonado pelo próprio Senhor, deixado à sua própria sorte. Olha a forma, a maneira como ele morreu. E quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, também fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las, e no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul, seus filhos caídos no monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas, enviou mensageiros
por toda a terra dos filisteus, proclamando notícia entre os seus ídolos e o seu povo, e expuseram as suas armas num dos templos dos seus deuses, e pendurou a cabeça do templo de Dagon, como assim fizeram com a arca lá no passado. E quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que o filisteu haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e o levaram a Jabes. E lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte e deu o seu reino a Davi, o filho de Jessé. Já lemos isso lá em Reis, em algumas passagens, enfim, mas aqui está mais uma vez registrado a situação que Saul, a maneira como ele desprezou a palavra de Deus. Assim acontece com muitos. E aqui está toda a genealogia, mais uma vez, desse povo, que, como foi falado, a infidelidade desse povo, foram levados para a Babilônia, o próprio Saul tirando sua própria vida, enfim, situações essas que nós lemos diariamente, de palavras que tem que nos trazer um alerta ainda muito maior sobre nós, porque sem Deus não somos nada, não somos ninguém, e precisamos então realmente entender, compreender a palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada dia mais as nossas vidas, que você possa viver realmente o melhor para Deus, e com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar de forma abundante. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo pela Tua palavra ser cumprida sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha se manifestar e falar fortemente conosco, nossa alma, nosso coração, e que sejamos altamente agraciados, recompensados, transformados pelo Teu amor e assim pelo Teu poder. Peço a Tua bênção, eu peço o Teu poder sobre nós, que sejamos totalmente agraciados, recompensados por essa fé, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito o seu dia, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e que sejamos transformados, abençoados, consagrados por essa fé, sempre em nome de Jesus. Amém? Se precisar, pode contar conosco sempre. Vamos viver as promessas de Deus e com certeza Ele sempre há de nos abençoar ainda muito mais em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, vai com Deus. Se precisar, conte conosco.